Fala galera, tudo tranquilo? Distinto na área e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou falar sobre o tão aguardado volume 17 da Light Novel de Dungeon & Dai. Finalmente, meus amigos, eu tenho conteúdo suficiente para trazer aqui videozinhos para vocês e vamos ao que interessa. Esse vídeo de resumo provavelmente vai ser dividido em umas 2 ou 3 partes de 15 minutos, porque é muito conteúdo para fazer. Então se esse vídeo só tiver 15 minutos e não tiver um fim completo, é porque pode aguardar que vai vir mais vídeos atrás dele com as outras partes do volume. Eu vou começar com o prólogo, que o prólogo é a Freya dizendo que desceu ao mundo material, ao mundo Gekai, ao mundo dos mortais devido ao tédio. Depois de viajar o mundo, fazer uma família, ver tudo que o mundo tinha para mostrar a ela, ela foi a Horário, se tornou uma das maiores famílias e estava entediada novamente. Então ela decidiu tentar jogar o RPG, que é um jogo que Zeus e os outros deuses faziam. Eles jogavam e era muito tipo, para eles era um jeito de quebrar o tédio, então a Freya decidiu se juntar a eles porque ela não aguentava mais isso. E esse jogo era o que? Alguns deuses no céu eram metamorfos, ou seja, eles tinham várias figuras e formas. É óbvio que ao chegar na Terra nenhum deles podiam fazer isso devido ao selamento do seu arcano. A Freya vai poder fazer isso um pouco mais pra frente, mas depois eu vou explicar por quê. Mas então, como eles não podiam mudar de forma, eles faziam o que? Eles selavam a sua aura divina para enganar as crianças e se disfarçavam. Ou seja, para que os mortais não falassem, nossa, olha ali os Zeus andando na rua. Ele cortava o cabelo, colocava um capuz, mudava de roupa e selava a aura que fica em volta dele e ninguém reconhecia ele. Ele fingia ser uma pessoa comum e seguia sua vida jogando para matar o tédio. E a Freya começou a fazer isso e, graças à habilidade da Helon, que é a Vanna Sith, elas estavam ligadas, ou seja, a Helon podia assumir seu posto como deusa, tomando sua forma, e ficar lá cuidando dos assuntos administrativos, enquanto a Freya, através da magia da Helon, através da sua ligação, podia assumir a forma de Sheer, que era outra forma que a Freya tinha lá no céu. Sim, a forma da Sheer, a aparência dela é uma outra forma da Freya. O nome é da Helon, as experiências que Sheer passou são da Helon, que foi as experiências e o nome que a Freya pegou ao transformar a Helon em sua marionete. Mas a aparência dela é uma segunda forma da Freya. A Helon consegue se transformar na Sheer? Sim. Mas a forma é da Freya, não da Helon. É por isso que as três têm rostos diferentes. Só marcando esse ponto porque às vezes pode ter algum mal entendido. E também é para reforçar o vídeo que eu fiz explicando sobre a relação entre a Freya, a Sheer e a Helon. Que para quem não sabe, para quem tem dúvidas, tá aqui no card em cima. Então assista e mate suas dúvidas. Então, com isso ela conseguiu realmente entrar no seu roleplay. É claro que, como Loki descobriria isso, porque Loki é ligeiro, todo mundo sabe, a Freya ainda comparecia aos denatos, às reuniões, essas coisas, mas tirando isso sempre foi Helon e ela sempre esteve na forma de Sheer. E a Mia, que é a dona do bar que Freya, no caso a Sheer, né, a Ryu e as outras garotas trabalham, ela era a ex-capitã da família Freya e ela queria se aposentar da família. Então a Freya deu a condição de que ela só se aposentaria se ela contratasse a Sheer, e foi então que a Sheer, que na verdade é a Freya, começou a trabalhar no The Benevolent Mistress e virou uma garota da cidade comum. O acordo era que Allen e os outros seriam seus guardas-costas porque eles não queriam que a Freya na forma de Sheer se machucasse. Então eles não ligavam muito porque afinal ela encantou todos eles, né, como sempre. E a ideia de conhecer pessoas, interagir com novas crianças, ser horrível em trabalhos domésticos, não saber cozinhar ou lavar a louça ou até varrer, essas coisas eram fascinantes para Freya e ela continuou com isso por muito tempo. Ela fez isso durante muito tempo no seu tempo mortal. Até, claro, um dia ela ver aquele garoto. Ela estava varrendo a calçada e viu ele. O menino, aquela alma branca e transparente, aquela alma que ao bater o olho fez ela ficar vidrada, fez ela ficar emocionada. Belcranel, e ela ficou fascinada por ele. Boas maneiras, honra, orgulho, aparências, ela descartou tudo por ele. Ela estava obcecada com ele, ela estava louca por ele, ela descartou tudo e foi por isso que ela resolveu finalmente, de uma vez por todas, matar a Sheer por ele. Vamos para o capítulo 1 agora. Depois que Bel rejeitou a Sheer, ela ficou ferida, não fisicamente, mas emocionalmente, e correu.
Ele quis ir atrás dela, mas não foi porque ele machucou ela e só podia piorar a situação indo atrás dela. Ele pensou bem e ficou parado ali por um tempo, se sentindo culpado enquanto a chuva caía. Depois de um tempo, ele se lembrou que precisava ir atrás de Ryu e dos outros para ver como eles estavam. Quando ele voltou, ele viu a Asf, a Ais e a Hestia cuidando dos feridos. Das 4 garçonetes, Ryu era a única que ainda estava consciente e ela perguntou para Bell sobre a Sheer. Ele não conseguiu responder a pergunta porque ele já estava sabendo da dupla personalidade, da outra Sheer, então ele só respondeu que a Sheer estava bem e que a Freya família também. Bell estava deprimido depois de agitar a Sheer e se sentindo muito culpado de ter machucado ela, e a Ais e a Asha perceberam isso. A Ais tentou confortar ele, mas ele se afastou porque ele não achava que ele merecia aquele conforto. Dessa vez, ele não achava que ele merecia que ela estivesse lá por ele. E a Asha queria falar alguma coisa pra ele, queria fazer alguma coisa por ele, mas não conseguiu e só observou. No próximo dia, as garotas foram devolvidas para o bar e a Mia, depois de ver o estado delas, tinha uma expressão que ninguém nunca tinha pensado em ver no rosto dela. Ela ficou puta pra caralho, ela virou o demônio. Mas então eles contaram o que aconteceu com a Freya família e embora ela estivesse à flor da pele, ela não fez nada porque, querendo ou não, a Freya e ela tem um passado, tem toda uma história, a família Freya é perigosa, é muito perigosa também, então pra ela seria melhor ficar de fora e cuidar das garçonetes. Depois disso, a família Asha voltou pra casa, mas no caminho, o Bell encontra a Ryu e ela pergunta o que realmente aconteceu com a Sheer. O Bell explica a ela sobre a Helon, que a Sheer tinha uma impostora, que a Sheer verdadeira se confessou pra ele e ele não aceitou seus sentimentos. E ao ouvir isso, a Ryu ficou muito brava, porque ela sabia o quanto a Sheer gostava dele. Mas ele disse que já havia alguém que ele admirava, que já havia alguém que ele queria alcançar, que ele amava. E a Ryu se desculpou com ele, vendo que ela não considerou os sentimentos dele e essas paradas. Aí nisso ficou um silêncio desconfortável, e ela diz a ele que vai procurar a Sheer, e Bell diz que vai rir com ela porque ele realmente está preocupado com ela. Disso passa para a Lily, o Elfo, a Mikoto e o Haruhime. E agora, sem responsabilidades, sem toda aquela treta, como sempre tem alguma coisa, eles queriam aproveitar o festival. Mas aí eles se lembraram do que aconteceu com o Bell, como ele estava triste, tudo o que aconteceu no dia anterior e decidiram ir procurar a Sheer também. Troca a cena para a Asha saindo de casa e andando, pensando na conversa que ela teve com Hermes sobre a Sheer. Que ele disse a ela que a transformação de Sheer era uma magia que transformava uma criança em um deus, e ela não acreditou de imediato, mas depois de ver pessoalmente, ela começou a se perguntar quem realmente era a deusa por trás daquela criança. E aí ela começou a conectar isso com os avisos da Loki sobre como a Freya sempre espreitou por trás das cortinas perto do Bell. E ela começou a se perguntar se aquela garota que estava ao lado de Bell todos os dias, há muito tempo, há mais de 6 meses, não podia ser a própria Freya. E ela estava a caminho de tentar encontrar Hermes para perguntar isso, quando, na frente dela, aparece Freya e para ela. A Asha sabia que isso não podia ser coincidência, encontrar Freya logo agora, depois de todos os momentos. Então ela perguntou o que ela queria, e Freya, indo direto ao ponto como sempre, disse a ela para entregar o menino, para entregar o Bell. Asha obviamente recusou o pedido e ficou irritada com ele. Freya então disse a ela que gostava dela e que respeita ela. Ela não queria ser rude ou machucar ela como Apollo e Ishtar fizeram, então ela pede novamente para Asha entregar o Bell e ela se recusa de novo. Freya, vendo que aquela discussão não levaria a nada, levantou a mão, e esse levanto de mão era o sinal. Os irmãos Gulliver então pularam de cima de um prédio e atacaram Lily e os outros. Para ajudar eles, Lulune, Aisha e Falgar se juntaram à batalha contra os irmãos. O Hermes tinha deixado eles de guarda da família Asha para o caso da Freya tentar alguma coisa. Mas eles não podiam interromper nada, eles estavam só para expectar. Mas Aisha, vendo que a sua irmãzinha Haruhime estava correndo perigo, ela pulou sem pensar 2 vezes e o resto da família Hermes teve que pular atrás dela. Embora em maior número, a família Asha e Hermes foi subjugada rapidamente pelo trabalho sincronizado dos irmãos level 5 e também Alien nocauteou o Elf muito rápido, então querendo ou não, a diferença de níveis era muito grande. Eles tinham 2 nível 4, que era Asf e Aisha, se eu não me engano, eu ainda não tenho certeza se Asf realmente é um nível 4, mas acho que sim. Não lembro agora direito, mas os 6 não, as 5 pessoas que atacaram eles eram 4 level 5 e 1 level 6, então não teria nenhuma chance deles ganharem. Assim que viram a batalha de longe, Ais começou a correr até lá junto de Tione e Tiona.
A Tiona e a Tiona estavam tentando acalmar a Ais, mas ela estava muito preocupada com Bel para isso. Então o Hogni, que é o elfo negro da família Freya, apareceu diante deles e não deixou eles passarem. A Ais então perguntou o que a família Freya queria com Bel, porque eles estavam muito obcecados com ele, e ele só avisou porque era para ela não se envolver. Nisso a tensão estava no ar, eles estavam quase lutando e chegou o Rei Jin mandando eles calarem a boca porque ele não queria causar nenhum conflito entre as duas maiores famílias ali. Ottar então aparece na frente de Bel e Ryu e ele disse a Bel que a Freya queria ele e que o destino dele já estava selado. Antes que eles pudessem fazer qualquer coisa, o Ottar já tinha nocauteado os dois. Asha não conseguia acreditar no que estava acontecendo e perguntou por que a Freya estava fazendo isso, porque querendo ou não, é loucura, no meio do dia, no meio do nada, a Freya simplesmente começou a atacar eles para roubar o Bel. Isso não fazia sentido nenhum, isso foi até pior do que o Apollo fez. E Freya só disse que já estava tudo acabado. Quando ela disse isso, os irmãos Gulliver apareceram em cima de um prédio e jogaram todas as armas dos membros de sua família no chão, enquanto Ottar chegava e jogava Bel ao lado deles. Bel desmaiado, é claro. Freya então disse a Asha que cansou de brincar e que o tempo de Sheer acabou. Sheer estava morta e Asha soube imediatamente que Freya era Sheer o tempo todo. Freya então diz a Asha que era para converter o Bel para sua família e se ela não fizesse isso, ela mataria todos os membros da família Asha. Então Hermes chegou no meio do dilema e perguntou a Freya se ela não consideraria tirar a mão. E é claro que a Freya, toda arisca, avisou Hermes que se ele se metesse nisso, ela mandaria ele pro céu de volta junto com a Hestia. Hermes então perguntou a Freya se ela podia pelo menos esperar a conversão. Ela pergunta por quê e Hermes diz que o Bel não é nenhum aventureiro há 6 meses e que mesmo que a Hestia quisesse, ela não conseguiria fazer ela. Então Hermes perguntou se ela não poderia esperar os 6 meses antes de converter ele e que ela realmente não queria matar as crianças. E então ela acabou por aceitar a oferta. Hestia não concordou de imediato com o que Hermes falou, é claro, ela não queria dar Bel, mas Hermes falou que era para ela passar esses 6 meses pensando em maneiras de trazer Bel de volta para sua família. E Hestia se perguntou por que Hermes estava arriscando tanto ao ponto de fazer a Freya sua inimiga só por Bel. E o Hermes responde que é uma compensação pelo que ele fez no incidente dos Xenos. É claro que não é isso, é claro que ele realmente quer ver o Bel se tornando um herói e que estar com a Freya não é o que ele tem que acontecer. Que ele estaria muito melhor estando com Hestia, que apoia esse lado heróico dele, mais do que como só uma criança que ela ama. Freya então atrapalha a conversa dos dois e diz que queria uma compensação por esperar os 6 meses para a conversão de Bel. Então passa a cena para a Guilda e Royman perguntando para Freya o significado daquelas ações. Por que ela estava destruindo tudo, lutando contra todo mundo em plena luz do dia. Então, mas ela não respondeu, ela só usou seu charme nele, encantou ele e mandou ele reunir o máximo de pessoas quanto possível no Central Park. E ele, como um cãozinho encantado, obedeceu plenamente. Freya então sobe ao palco do festival, aquele palco que foi armado para o festival, já que eles estão no 3º dia dele, e começou um discurso para toda a Horário em forma de Sheer. E no final do seu discurso, ela disse que para conseguir o que ela queria, ela estava disposta a violar o mundo deles, ou seja, acabar com esse joguinho de deuses imortais. Para conseguir Bel, ela ultrapassaria os limites e quebraria as regras. Então, seus olhos brilharam prata, e toda a Horário ficou em volta de uma espécie de cúpula prateada. Nisso troca para Asfi, que voava alto, longe de Horário, carregando o Ryu e ela olhando para trás, parecendo que, dentro daquela cúpula, Horário inteira estava diante do poder de um deus. E naquele dia, toda a Horário mudou. Meus amigos, nesse vídeo eu só vou falar sobre o capítulo 1 e o prólogo da novel, porque realmente é muita coisa para falar. Só esse vídeo falando o prólogo e o capítulo 1 já deu tudo isso. Então eu vou estar fazendo o capítulo 2 e 3, ou até o 2, 3 e 4 em outro vídeo, e o 5 e o epílogo junto em outro. Vai ser uma série de 3 vídeos? Sim, infelizmente, mas é para conseguir adaptar bem, não perder os detalhes e conseguir fazer uma coisa com uma boa qualidade para vocês. Peço desculpas pelos latidos ou barulhos de fundo, mas é que vocês já sabem, os vizinhos é complicado, os cachorros na rua é complicado, as motos eu não tenho controle sobre isso, infelizmente, fechando mesmo as portas, continua aparecendo barulho. Mas é isso, em breve eu estarei postando o próximo vídeo, que é a parte 2, falando sobre o capítulo 2, 3 ou talvez 2, 3 e 4, eu ainda não tenho certeza disso. Mas é isso, se você gostou do vídeo, deixa aquele like para fortalecer o canal. Se você não é inscrito ainda, se inscreve para não perder mais nenhum vídeo e acompanhar os próximos lançamentos dessa minissérie do volume 17, porque esse volume está maravilhoso.
se você gostou desse vídeo, se você gostou dessa série, se você gosta dessa obra, o que você espera ver nos próximos capítulos, o que você espera ver no próximo vídeo, comenta tudo aqui na descrição, entra no Discord do canal, bora trocar uma ideia sadia. Então é isso, meus amigos, me despedindo de vocês agora, um abraço e tchau.